Salve Maria, salve São José, viva Cristo Rei! Estou vindo aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre mais uma catequese, mais um tema que nós podemos abordar na nossa fé católica, na nossa fé apostólica romana, né? E que nós possamos aprender a cada dia mais. Então convido você já a deixar o seu like, seu comentário, se você já sabia sobre esse tema, se você já tinha estudado um pouquinho, até mesmo no Catecismo da Igreja Católica, da onde eu venho trazer todo o fato, toda a base para essa catequese que chegue até você. Iniciemos então, traçando o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde através da poderosíssima intercessão da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Quero pedir também que você compartilhe esse vídeo e pedir também que você possa se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho para todos os vídeos que eu postar por aqui. Bom, hoje o tema ele é um pouco polêmico, porque algumas pessoas têm medo, né, às vezes desse tema, de entender um pouquinho melhor, até de colocar em atos e atitudes sobre o que é a obediência cega e a obediência plena em Cristo. Quero deixar bem claro aqui que esse conteúdo é sobre a obediência da nossa igreja. Nós não estamos avaliando aqui, né, outras e outras formas de obediência, ok? Então eu quero começar iniciando com o capítulo do Catecismo da Igreja Católica, em 1900, o número, que diz assim: a obediência traduzida em termos de entendimento significa prestarmos respeito à autoridade e às honras a ela devidas e cercar de respeito quando a mesma é digna de verdade e não contrapõe a doutrina cristã. Conforme seu mérito, prestamos obediência às pessoas investidas de autoridade. O que significa esse parágrafo? Para nós tomarmos o início sobre o que é a obediência, entendermos que, quando nós devemos obediência, primeiramente a Deus, que é Pai, né? Porque Deus é perfeito, Deus nos criou, Deus nos dá todo o direcionamento da fé que devemos seguir para que nosso caminho siga um caminho de conversão e subimos ao céu. Nosso destino final é o céu. Então, para que nós possamos entender que a obediência a Deus, a obediência aos homens, para exemplificarmos isso daqui. A Deus, nós vamos obedecer a tudo que o Pai já nos revelou, já está revelado e nos ensina, é a nossa obediência plena. Aqui acreditamos e confiamos em Deus. A nossa obediência cega, porém, que é o outro lado, é aquela obediência quando nós prestamos um respeito àquilo que está errado. Simplifiquei para que você entenda. Obediência cega é quando nós prestamos respeito àquilo que não está certo. E mesmo no nosso coração titubeado, visto que aquilo não é certo, nós vamos e seguimos, né? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1790, diz o seguinte: o ser humano deve obedecer ao juízo certo de sua consciência, não agindo deliberadamente contra este último, ou seja, cuidar da consciência moral, para que não esteja na ignorância, faça juízos errôneos sobre atos praticados ou não. O que adianta, né, o fiel católico, ele ter toda a obediência, ele seguir tudo o que lhes ensinam, mas ele não estudar, não praticar, nós não vermos aquilo que é verdade. Muitas vezes nós podemos pegar um livro em nossas mãos, católico, né, um livro de nossa religião, e pensarmos que aquele livro é perfeito. Porém, o autor, ao escrever este livro, não escreveu de forma adequada, seguindo as doutrinas da Igreja Católica, né? Ele colocou a sua visão, a sua teoria, a sua forma de enxergar a religião. E assim acabamos caindo no erro, né, de sermos obedientes àquele ensino, a tudo aquilo que foi aprendido de forma errada. Por que eu quero dizer isso aqui? Porque hoje em dia existe muito na internet, no YouTube, muitos e muitos, tá? Não são poucos influenciadores católicos que não ensinam a verdadeira doutrina, tá? Que ensinam uma doutrina falsa, que não tem comunhão com a igreja muitas vezes, ou muitas vezes está ensinando algo que leva as pessoas à perdição. Esse não é o meu intuito aqui. O meu intuito é formar cristãos católicos, não estou aqui para atacar ninguém, mas para que você cresça na fé e receba uma doutrina correta e não tenha uma obediência cega. Amém? Continuando esse parágrafo, 1790, existe mais uma explicação que assim diz:
Assim devemos observar se nossa obediência está de forma cega, que é o que eu dizia agora. Tomar cuidado com o que você assiste, com o que você vê, com informações principalmente incorretas, que hoje, se você clicar, der um Google, existem várias explicações para determinados temas católicos. Então, tomar muito cuidado com as fontes, de onde vem, de onde que você absorve esse conteúdo, com aquilo que você está aprendendo, né? Deixa aqui nos comentários se você já viu que algum conteúdo que você tinha aprendido, você pensava que era correto e de repente você viu um padre, ou então um bispo, ou até mesmo o Papa corrigindo, né? E colocando o que é a forma correta. Comenta aqui nos comentários, tá bom? Assim devemos observar se nossa obediência está de forma cega, sem ver a verdade em que alguém tenta nos levar ao erro em nossas vidas. Então tomar muito cuidado, né, com aquilo que nós seguimos e achamos que é verdade, está nos levando à condenação da nossa alma. Esse é o principal fator. Quando nós temos uma obediência a um ensinamento, a algo que é errado, ele nos leva a quê? À condenação, ao erro. Posso levar outros irmãos junto comigo. Por isso que nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que eu passo para vocês aqui na nossa homilia diária, na nossa Lexio Divina, nas catequeses. Sempre eu procuro estar levando, buscando da igreja, buscando no catecismo, no direito canônico, sempre buscando na verdade. Se não for para ensinar aquilo que é certo, não tem por que eu estar fazendo um vídeo aqui para vocês. Mais um trechinho do Catecismo da Igreja Católica, tá? No número 143, diz assim: pela fé, o homem se submete completamente à sua inteligência e à vontade de Deus. Obediência da fé. Nós devemos obediência à nossa igreja. Nós devemos obediência à fé que nós temos em Cristo vivo, em tudo que é dogma, em tudo que é da Igreja Católica. Porém, o que acontece? Nos dias de hoje, nós, não só hoje, tá, meus irmãos? Não vamos confundir, globalizar, generalizar, achar que só hoje existem falsos profetas dentro da nossa igreja, né? Não. Desde os tempos primórdios, sempre existiram aqueles que se levantaram e ensinaram coisas que não eram de Deus e que as pessoas o seguiam. Por isso que nós não devemos ser cegos perante isso. Devemos rezar, colocar o joelho no chão e devemos estudar. O que acontece muitas vezes com nós católicos é que nós não estudamos a nossa igreja e acabamos desistindo. Coloco aqui uma verdade e você pode até deixar no comentário, tá bom? O que mais eu vejo hoje em dia, e graças a Deus, são os influenciadores católicos que eram evangélicos ou eram de outras denominações, começaram a estudar a verdade da igreja e se tornaram católicos. Se converteram ao catolicismo. Olha o tamanho da graça da verdade quando nós não temos uma obediência cega. Quando nós estudamos algo que não está correto, né? Nos leva à perdição. Mas quando nós estudamos algo que é certo, que é da nossa igreja, nos leva a converter-nos, a amar a nossa igreja. Quem conhece a igreja não sai dela jamais. Quem conhece a verdade evangeliza outros e não deixa de ser católico. Amém? Nossa igreja é linda, meus irmãos. Nossa igreja é repleta de santos, de testemunhos, de milagres e, principalmente, nossa igreja tem a Virgem Maria como nossa mãe e São José como nosso patrono. O que podemos dizer quando querem nos ensinar e doutrinar, essa aqui é uma frase muito importante, uma obediência errada e cega aos mandamentos de Deus? A isto chamamos de obediência cega. Cega por quê? Se um padre hoje te diz, é um exemplo aqui, tá bom? Se um padre hoje te diz, olha, você vai fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa por obediência, né? E você sabe que aquele pedido daquele padre está errado, que aquilo não é certo, que aquilo não é doutrina, que ele mudou as leis da igreja pela própria vontade, como nós estudamos lá no início, né? Pela lucidez que ele teve, ele viu aquilo e mudou, e está errado, você está seguindo uma obediência cega. Então você não está fazendo o que é certo. Aqui a quem nós nos assemelhamos quando nós estamos cegos? A Pilatos. Pilatos lavou as mãos, ele sabia o que era certo, ele sabia que Jesus não estava pregando o que era errado, não estava pregando algo que era impossível de se seguir. Ele, pelo contrário, ele começou a se apaixonar pelas palavras de Jesus, mas para não contrariar Herodes, e não por ter sua cabeça arrancada, decepada,
ele lava as mãos. E assim é quando nós temos uma obediência cega. Nós lavamos as mãos para Jesus e nós nos tornamos como Pilatos. E seguimos o mundo, seguimos Herodes. Aqui é uma, né? Nós estamos concatenando para que vocês entendam. E aí no Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 148 diz assim: essa é uma das partes mais belas que vem nos dizer sobre o que é uma obediência plena. A Virgem Maria realiza a mais perfeita forma de obediência a Deus, a verdadeira obediência plena. Ou seja, na Mãe de Nosso Senhor, na Virgem Maria, nós temos a verdadeiro exemplo de o que é uma obediência plena. Ela que tinha o próprio Cristo, o próprio Salvador, em seu ventre. Ela que conduziu Jesus nos primeiros passos, colocou em seus braços, o viu crescer, o viu ser crucificado e ressuscitado. Maria seguia a própria palavra do Deus vivo, encarnado por nós. Então veja a obediência de Maria. Não pense que Maria, ela simplesmente recebeu tudo do Espírito Santo de uma hora para outra. Maria foi preparada, ela estudou, ela estudava as Sagradas Escrituras, o Pentateuco, lá do início. Maria era formada na fé, né? Através de seus pais, através de toda a preparação para o Senhor. Então Maria tinha um estudo também. Por que nós, católicos, leigos, não podemos estudar? Essa é uma pergunta que eu deixo. Você tem estudado o Catecismo da Igreja Católica na sua casa? Você tem estudado, parado para ler a Santa Palavra, a Santa Escritura de Deus na sua vida? Deixa essa perguntinha para você. Coloca isso como meditação hoje. Se você não está precisando, às vezes, estudar um pouquinho mais. Se nós não precisamos estudar um pouquinho mais sobre um Código de Direito Canônico, a vida dos santos e sobre Nossa Senhora. Devemos estudar, tá bom? Maria Santíssima acolhe a verdade, a revelação do Pai. Maria nos mostra que a obediência plena é aquela em que nós seguimos sem erros a verdade, a revelação de Deus, a mostra daquilo que vem do próprio através do Espírito Santo para nos mostrar a verdade. Maria tinha estudado e conhecia as Sagradas Escrituras porque Maria era preparada para receber o Salvador. Não que Maria, ela se colocava, ela não se achava digna. Olha a humildade de Maria Santíssima quando ela recebe o anjo, né? Olha, ave cheia de graça, o anjo já a saúda, porque ela é repleta de plena graça e obediência de Deus. Então, em Maria nós temos o exemplo perfeito do que é a obediência plena, pela verdade. Amém? Vemos em Adão, olha só agora a contraposição. Nós vamos agora voltar lá atrás para vermos aquilo que era o Adão e Eva. Em Adão e Eva, a obediência cega, guiados pela serpente pelo mal, pelos conselhos errados induzidos ao erro e a sua própria condenação ao pecado. Ou seja, Adão e Eva tiveram toda a oportunidade de ouvir do próprio Deus o que era a verdade. Ser obediente ao próprio Deus, porque Deus já tinha revelado e deixado para eles tudo aquilo que era a própria verdade. A forma de ser obediente a Deus. Não comeis, não usufruís deste fruto proibido. Não toqueis no fruto proibido. E lá estava a serpente enroladinha e disse a mentira. A Eva recebeu a obediência cega, acreditou na serpente. Levou a Adão, que acreditou na serpente, que acreditou em Eva. Essa foi a obediência cega. Aqui nós temos o exemplo. Quando Maria atende à voz do Senhor e tem a obediência plena, e Eva que atende à vontade da serpente, a obediência cega, aquilo que era mentira, porque elas queriam colher a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, e pela sua própria infâmia comete o erro de cair no pecado. Se alguém lhe disser para cometer um ato ilícito perante a fé e dizer que você deve ser obediente, você cometeria? Se uma pessoa disser a você hoje assim, pule de uma ponte porque você vai ganhar uma graça, vai lá e pula, você não vai se matar, você vai cair lá embaixo e vai receber uma grande graça, você vai acreditar? Essa é a diferença que nós temos que colocar na nossa vida. Porque se nós dissermos que sim, eis a resposta da forma cega de termos obediência. Nós acreditamos, confiamos, fomos e pulamos da ponte, achando que nós iríamos encontrar Deus ali. Queríamos encontrar uma graça. Não, foi e se matou. Então, obediência cega.
Se nós enxergarmos o erro e dissermos, não, se eu pular dessa ponte eu vou me matar. Né? Se eu pular dessa ponte, eu estou colocando a minha vida em risco e a minha vida é cheia de graça. Eu sou o templo, receptáculo do Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer mal a mim mesmo. Obediência plena. Entenderam a diferença? Por isso nós devemos sempre estudar o Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura, a Santa Bíblia. Nós devemos estudar a vida dos santos, sempre estarmos em comunhão com a Igreja, para que nós não caiamos em tudo aquilo que as pessoas disserem. E principalmente nos tempos de hoje, onde aparecem tantos e tantos profetas ensinando coisas erradas, coisas pecaminosas, e colocando como se fosse de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado, muito cuidado. Essa é a verdadeira obediência plena. Se nós conhecemos a verdade, vivemos a verdade, nós não vamos ter uma obediência cega. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa catequese possa fazer você crescer na fé, possa fazer você crescer espiritualmente e também receber do Espírito Santo de Deus toda iluminação e sabedoria para que você possa crescer em espírito e em verdade para Deus. Amém? Salve Maria Imaculada, salve São José, viva Cristo Rei!